semana aqui para honra e glória do nome do Senhor. Estou muito feliz, né? Como sempre, como todas as semanas, em estar aqui transbordando tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração, compartilhando com vocês. E para essa semana Deus colocou uma palavra muito forte ao meu coração. Algo que o Senhor realmente me revelou, me confiou. E eu fico feliz porque eu tenho visto aqui no Instagram, ouvido outras pessoas falando também um pouco sobre isso, né? E eu acredito que Deus, ele levanta pessoas em diferentes lugares, pessoas diferentes, para comunicar aquilo que está no coração dele, para comunicar ao povo aquilo que está no coração dele. E o que Deus tem falado ao meu coração, vocês viram que eu comecei o vídeo aí com uma sessãozinha de fotos, justamente sobre isso. Resgatar as lembranças. Porque quando a gente está enfrentando lutas, quando a gente está enfrentando dificuldades, batalhas, e eu vou ser muito honesta com vocês, de todas as pessoas que eu tive a oportunidade de conversar essa semana, com todas foi relato de luta, de batalha, de dificuldade. E comigo não está sendo diferente, aqui em casa não está sendo diferente. Nós realmente estamos vivendo tempos difíceis. Mas quem nos fortalece é o Senhor. E para esses tempos difíceis, né, tudo que a gente mais quer, tudo que a gente mais aguarda é uma palavra, sabe aquela palavra, eis que te digo, anunciando tudo que Deus vai fazer na nossa vida, como que Deus vai mover, como que Deus vai transformar, sabe? Tudo que a gente mais quer é uma revelação divina. E a revelação divina para mim e para você nessa semana é: lembra do que eu já fiz. Lembra do que eu já fiz. Ativa a sua memória. E Deus me deu essa palavra justamente lá em Lamentações. A gente não sabe ao certo quem escreveu Lamentações, né? Muitos acreditam que tenha sido Jeremias, mas não tem nada certo, não tem nada concreto. Mas lá em Lamentações, quando o autor vai dizer, e eu aqui vou seguir a linha dos teólogos em acreditar que é Jeremias, nesse livro são 5 capítulos, e aí esse livro é entendido como um livro poético. Cada capítulo é uma poesia, cada capítulo é um poema. E é só de lamentação, porque o profeta ele estava no meio do caos. No meio do caos. Talvez assim como você, talvez assim como eu, estejamos, sabe, no meio. E no meio é um lugar terrível, porque no meio a gente não consegue enxergar muita coisa. A gente só consegue enxergar o meio. No meio a gente não consegue enxergar um princípio, onde a gente estava, né, confiante, com garra. E a gente também não consegue chegar a enxergar a linha de chegada, onde a gente vai falar, ufa. Não, no meio é o campo de batalha. No meio é o território doído. É aquele lugar de dor, de tipo, o que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Eu não consigo mais enxergar o começo, mas eu também não consigo ver o fim. E era exatamente assim que Jeremias estava, no meio. Só que Jeremias estava, gente, no cenário de destruição. Imagina que a sua cidade hoje, agora, está sendo bombardeada como a Ucrânia foi. Né? Nós que tivemos aí, vimos, né, as últimas notícias de guerra sobre a Ucrânia, lá na Ucrânia. Tenta imaginar que a sua cidade está vivendo tudo que a Ucrânia viveu. Que os seus filhos estão sendo levados para outro país como escravos, que todas as mulheres da sua família, inclusive você, está sendo violentada fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. A fome, a destruição, o massacre. Pensa que a sua cidade agora está vivendo aquilo que a Ucrânia viveu um tempo atrás. Pensa. Jeremias estava assim, gente, vivendo isso. E é dentro desse cenário, no meio de uma lamentação, que ele para e fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ou seja, ele tomou a decisão de lembrar
de tudo que Deus já fez e principalmente de lembrar tudo que Deus é. Tem uma passagem que fala assim, logo após ele falar isso, né, quero trazer à memória, ele continua falando assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Sabe o que ele está falando? Ele está dizendo que ele até merecia passar por aquilo ali. Mas o Senhor, de acordo com a sua misericórdia, não vai permitir que ele pereça. Gente, isso é muito poderoso. E sabe o que mais me chama a atenção? É que a gente está falando de Jeremias. Jeremias é aquele profeta que, se você ler Jeremias 1, Deus fala para ele que ele foi escolhido desde antes do seu nascimento. Jeremias, eu contava com você. Eu contava com você nascer para que, através de você, eu anunciasse coisas grandes que virão sobre a nação de Israel, coisas grandes que virão sobre Judá. Jeremias, gente, foi aquele que ouvia a voz de Deus e compartilhava com o povo tudo aquilo que o próprio Deus falava com ele. E aí, quando ele para se lamentar diante de Deus, ele lamenta, ele bota para fora tudo que ele está sentindo. O mais incrível é que o livro termina sem uma resposta de Deus para ele. Sem uma resposta de Deus para Jeremias. Sem uma resposta. Lamentações é só Jeremias falando sem que Deus o respondesse. Sabe o que isso significa? Que a gente não precisa, tem horas que a gente não precisa de um anúncio do que Deus vai fazer ou de como ele vai fazer. A única coisa que a gente precisa é isso que Jeremias falou: trazer à memória aquilo que me traz esperança. Ou seja, confiar. Confiar. Porque se Deus, ele começou, e se nós acreditamos na palavra de Deus, e se nós conhecemos Deus, nós tomamos posse da palavra que diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Eu amo que lá em Hebreus ele fala: nunca, jamais te desampararei. Ou seja, mesmo que o cenário seja de crise, mesmo que o cenário seja de crise, mesmo que a gente esteja lamentando sem ouvir Deus falar, a minha postura é lembrar tudo o que Deus já fez e permanecer. 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 Eu gostaria muito que você meditasse nessa palavra, que você se debruçasse sobre esse livro de Lamentações, principalmente o capítulo 3, que é onde Jeremias para todo o discurso dele de lamentação e fala: quero trazer, eu decido me lembrar de tudo que Deus fez, porque a lembrança de tudo que Deus fez é que me mantém de pé para atravessar o tempo de diversidade, para atravessar o tempo difícil que todos nós passamos ou passaremos. Gente, fique com Deus, um beijo no seu coração e permaneça de pé.